Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao Espaço Brasil de Informação, o canal que está revolucionando o cenário audiovisual com a utilização pioneira da inteligência artificial e a participação especial de talentosos youtubers digitais. É um prazer ter vocês aqui. Hoje, trazemos um projeto emocionante e enriquecedor, no qual iremos mergulhar fundo na cultura e história da tribo Guarani. Preparem-se para uma jornada extraordinária, na qual exploraremos os costumes, tradições e conhecimentos milenares desse povo fascinante. Será uma experiência única e transformadora. Aqui no Espaço Brasil de Informação, nossa missão é compartilhar conteúdos relevantes, cativantes e de alta qualidade. E é por isso que buscamos constantemente inovações tecnológicas para aprimorar a sua experiência. Com o auxílio da inteligência artificial, podemos trazer informações ainda mais completas e detalhadas sobre a tribo Guarani, permitindo que vocês se conectem de forma profunda com essa cultura ancestral. Além disso, contamos com a participação de talentosos youtubers digitais, especialistas em diferentes áreas, que irão enriquecer nossos vídeos com suas análises, opiniões e conhecimentos específicos. Com essa combinação de tecnologia de ponta e o talento desses criadores de conteúdo, estamos trazendo um projeto único e inovador para vocês. Mas aqui vai uma dica importante. O sucesso desse projeto não seria possível sem o apoio e engajamento de vocês, nosso público incrível. Por isso, convido todos a seguirem, curtirem e compartilharem nossos vídeos, para que possamos alcançar cada vez mais pessoas e disseminar a riqueza da cultura Guarani para todos os cantos do Brasil e além. E claro, não se esqueçam de deixar seus comentários, pois queremos saber o que estão achando desse projeto e quais são os temas que vocês gostariam de explorar no futuro. Então, preparem-se para uma jornada repleta de conhecimento, descobertas e emoções. A tribo Guarani nos aguarda com sua história fascinante, sua cosmovisão única e suas tradições enraizadas no respeito à natureza e à espiritualidade. Estamos empolgados em compartilhar essa jornada com vocês e esperamos que aproveitem cada capítulo dessa incrível série. Lembrem-se, o Espaço Brasil de Informação está aqui para levar conhecimento, cultura e entretenimento até vocês. Sigam, curtam, compartilhem e deixem seus comentários, porque juntos vamos fazer deste projeto um verdadeiro sucesso. Obrigado por fazerem parte da nossa comunidade e vamos embarcar nessa aventura rumo ao conhecimento. Quem são os Guarani? Olá, pessoal! No capítulo de hoje, vamos mergulhar na rica história da tribo Guarani. Preparem-se para conhecer um povo fascinante que tem uma presença marcante em diversas regiões do Brasil e outros países da América do Sul. Os Guarani são um grupo indígena com uma cultura ancestral que remonta a séculos atrás. Vamos explorar a origem dessa tribo e sua localização geográfica. Os Guarani são uma das maiores etnias indígenas do Brasil, com uma população estimada em milhares de pessoas. Eles têm uma presença significativa em diferentes estados brasileiros, como São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, além de estarem presentes em países como Paraguai, Argentina e Bolívia. A história dos Guarani remonta a tempos pré-coloniais, quando viviam em uma vasta área que se estendia do atual Paraguai até o litoral do Brasil. Eles são descendentes de povos indígenas que habitavam a região há mais de 1000 anos. Os Guarani são conhecidos por sua ligação profunda com a terra, considerada sagrada para eles. Antes da chegada dos europeus, os Guarani viviam em comunidades dispersas, em uma organização social baseada em aldeias. Cada aldeia era composta por famílias extensas, lideradas por um cacique ou chefe. A terra era compartilhada e utilizada de forma coletiva, em harmonia com a natureza. A caça, a pesca e a agricultura eram as principais atividades de subsistência dos Guarani. Com a colonização europeia, os Guarani enfrentaram diversos desafios. As disputas territoriais, a exploração e a escravização foram algumas das dificuldades enfrentadas por esse povo ao longo dos séculos. Apesar das adversidades, os Guarani resistiram e lutaram para manter sua cultura, língua e tradições vivas. A língua Guarani é um elemento fundamental da identidade desse povo. Ela é uma das línguas indígenas mais faladas nas Américas e é reconhecida como língua oficial no Paraguai. Muitos Guarani preservam a língua como um símbolo de resistência e herança cultural. Acredita-se que os Guarani sejam originários da região do Chaco,
que abrange partes do Paraguai, Argentina e Bolívia. Ao longo dos séculos, eles se dispersaram e se estabeleceram em diferentes regiões, adaptando-se a ambientes diversos, como florestas, cerrados e áreas litorâneas. Atualmente, os Guaranis são uma das maiores etnias indígenas do Brasil, com uma população estimada em milhares de pessoas. Eles têm uma presença significativa em diferentes estados brasileiros, como São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, além de estarem presentes em países como Paraguai, Argentina e Bolívia. Sua dispersão geográfica é resultado tanto de sua migração histórica quanto de eventos recentes, como a busca por terras demarcadas e a pressão exercida pela expansão. A cosmovisão guarani é profundamente enraizada em sua espiritualidade e crenças ancestrais. Para os Guarani, o universo é composto por diferentes planos de existência, que interagem e influenciam uns aos outros. Vamos explorar mais detalhadamente a cosmovisão desse povo fascinante, destacando seus mitos, crenças espirituais e relação com a natureza. Os Guarani acreditam em uma dimensão espiritual habitada por seres divinos, conhecidos como Nhanderu ou Nhandiruetê. Essas divindades são consideradas seres supremos, criadores do universo e responsáveis por manter o equilíbrio e a harmonia no mundo. A relação com esses seres é central na vida dos Guarani, que buscam estabelecer uma conexão espiritual e viver de acordo com os princípios ensinados por eles. Os mitos ocupam um lugar central na cosmovisão Guarani, transmitindo conhecimentos, ensinamentos e explicações sobre a origem do mundo e da humanidade. Essas narrativas míticas são passadas oralmente de geração em geração, preservando a memória coletiva e os valores culturais do povo Guarani. Cada mito é uma história rica em simbolismos e ensinamentos, que refletem a relação profunda dos Guarani com a natureza e o sobrenatural. Um dos mitos mais conhecidos entre os Guarani é o mito da criação, que conta como o mundo foi criado por Nhanderu. Segundo a narrativa, antes do mundo existir, havia apenas água e o Ivote, a terra primordial. Nhanderu enviou o pássaro Nanduti para buscar a terra do fundo do oceano, criando, assim, a primeira porção de terra seca. A partir dessa terra, Nhanderu criou as montanhas, os rios, as florestas e toda a diversidade natural. Outro mito importante é o mito dos 7 professores. Segundo essa narrativa, 7 divindades desceram do céu para ensinar aos Guarani sobre a vida, os rituais, a agricultura e a relação com a natureza. Esses professores divinos transmitiram conhecimentos essenciais para a sobrevivência e prosperidade da comunidade Guarani, como o cultivo da mandioca e a realização dos rituais sagrados. A espiritualidade dos Guarani é expressa por meio de rituais e cerimônias, que são realizados para estabelecer uma conexão com os seres divinos e buscar orientação e proteção. Os xamãs, conhecidos como Carai, desempenham um papel fundamental na espiritualidade Guarani. Eles são considerados intermediários entre os seres humanos e os seres divinos, capazes de acessar o mundo espiritual e realizar curas espirituais. Os Carais são responsáveis por conduzir os rituais, interpretar os sinais e orientar a comunidade em questões espirituais e sociais. Suas habilidades são desenvolvidas por meio de treinamentos específicos e da conexão com os seres divinos. A relação dos Guarani com os antepassados também é muito significativa. Eles acreditam que os espíritos dos antepassados continuam a existir e a influenciar a vida cotidiana. Os antepassados são vistos como protetores e conselheiros, e sua memória é honrada por meio de rituais e oferendas. A organização social dos Guarani é baseada em princípios de cooperação, solidariedade e reciprocidade. A tribo Guarani tem uma estrutura social que valoriza a comunidade e a interdependência entre seus membros. Dentro da comunidade Guarani, as famílias extensas são a unidade básica da sociedade. Cada família é composta por várias gerações, incluindo pais, filhos, avós, tios e primos. Essas famílias extensas geralmente vivem juntas em casas tradicionais chamadas de ope ou em aldeias próximas. O cacique ou chefe exerce um papel importante na estrutura social dos Guarani. Ele é escolhido com base em suas qualidades de liderança, sabedoria e conhecimento dos costumes e tradições do povo. O cacique é responsável por tomar decisões importantes para a comunidade, resolver conflitos e representar o grupo perante outras comunidades e instituições externas.
Os anciãos também desempenham um papel central na comunidade guarani. Eles são considerados guardiões da sabedoria ancestral e têm o papel de transmitir conhecimentos, ensinamentos e valores culturais para as gerações mais jovens. Sua experiência e orientação são altamente valorizadas pela comunidade, e suas decisões são levadas em consideração em assuntos importantes. Os homens e as mulheres têm papéis distintos na sociedade guarani, mas ambos são igualmente valorizados e respeitados. Eles também participam de atividades políticas e cerimoniais da comunidade, como a tomada de decisões coletivas e a realização de rituais. As mulheres guarani desempenham um papel fundamental na subsistência da comunidade. Elas são responsáveis pela coleta de alimentos na natureza, pelo cultivo de hortas e pela produção de cerâmica e artesanato. As mulheres também têm um papel central na transmissão de conhecimentos e tradições culturais para as gerações futuras. Elas são consideradas as guardiãs da cultura e têm influência na tomada de decisões familiares e comunitárias. A educação das crianças é uma responsabilidade compartilhada por toda a comunidade. As crianças são criadas em um ambiente coletivo, onde os valores, tradições e habilidades são transmitidos por meio da convivência e da participação nas atividades diárias. Elas aprendem desde cedo sobre as práticas agrícolas, os rituais, as histórias e mitos ancestrais. Os Guarani, ao longo dos séculos, enfrentaram inúmeros obstáculos ao se depararem com a sociedade moderna que os rodeava. Com a chegada dos colonizadores europeus, a realidade dos Guarani foi profundamente alterada. A introdução de novas tecnologias, práticas culturais e conceitos sociais transformou sua forma de vida tradicional. Um dos principais desafios foi a perda de territórios ancestrais. Com a expansão da sociedade moderna e a crescente pressão sobre as terras indígenas, os Guarani se viram forçados a deixar suas áreas tradicionais. Esse processo de deslocamento trouxe consequências devastadoras para suas comunidades, como a fragmentação social e a perda de identidade cultural. Os Guarani têm uma história rica em coragem e resistência, e ao longo dos séculos, produziram grandes guerreiros que se destacaram em suas lutas pela sobrevivência, defesa de seus territórios e preservação de sua cultura. Vamos conhecer alguns dos maiores guerreiros e importantes contatos históricos da tribo Guarani. Sepete Araju. Sepete Araju é um dos mais conhecidos líderes guaranis e um símbolo de resistência. Ele liderou a resistência contra as invasões coloniais espanholas e portuguesas no século XVIII, especialmente durante a chamada Guerra Guaranítica. Sepé foi o líder da redução de São Miguel Arcanjo, no atual estado do Rio Grande do Sul, onde os guaranis buscavam proteger suas terras e cultura. Ele liderou os Guarani em diversas batalhas contra os colonizadores. Iandeci. Iandeci é uma figura lendária da cultura guarani. Segundo a tradição oral, ela foi uma guerreira corajosa que se destacou em batalhas contra inimigos que ameaçavam sua tribo. Iandeci é frequentemente lembrada como um exemplo de valentia e liderança feminina, representando a importância das mulheres na história e cultura dos Guarani. Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid, assinado em 1750 entre Portugal e Espanha, teve um impacto significativo na vida dos Guarani. De acordo com esse tratado, as fronteiras entre as colônias portuguesas e espanholas na América do Sul foram alteradas, e os Guarani foram divididos entre os dois impérios. Esse acordo resultou em grande sofrimento para a tribo, com muitos sendo expulsos de suas terras tradicionais e obrigados a se mudar para longe. Contatos com missionários jesuítas. A chegada dos missionários jesuítas na América do Sul trouxe mudanças significativas para a vida dos Guarani. Os jesuítas estabeleceram missões e reduções para evangelizar os índios, tentando convertê-los ao cristianismo. Esses contatos foram complexos e ambíguos, com alguns Guarani resistindo à influência dos missionários e outros adotando elementos da religião cristã em suas crenças e rituais. Lutas contemporâneas. A luta dos Guarani pela demarcação de suas terras e pela preservação de sua cultura continua nos dias atuais. A expansão agrícola, a urbanização e outros fatores têm ameaçado seus territórios tradicionais, resultando em conflitos com fazendeiros e outros grupos. Os Guarani têm resistido bravamente, buscando o reconhecimento de seus direitos. Esses são apenas alguns exemplos dos maiores guerreiros e contatos históricos da tribo Guarani. Sua história é marcada por lutas e desafios.
mas também por uma profunda conexão com a terra e uma cultura rica e diversificada que continua a inspirar e ensinar ao mundo sobre a importância da preservação das culturas indígenas. E assim, chegamos ao fim desta incrível jornada de conhecimento e descobertas sobre a cultura e história da tribo Guarani. Esperamos que cada capítulo tenha sido uma oportunidade única para se conectar com a riqueza ancestral desse povo extraordinário. Agradecemos a todos vocês, espectadores, por nos acompanharem nessa jornada enriquecedora. O apoio de vocês, através de curtidas, compartilhamentos e comentários, foi fundamental para tornar este projeto possível e para incentivar a valorização da cultura guarani. Continuaremos a trazer conteúdos ricos e diversos através do Espaço Brasil de Informação. Fiquem atentos aos próximos episódios, pois continuaremos a explorar a diversidade cultural do nosso país de forma inovadora, utilizando inteligência artificial e da DDS Tecnologia. Queremos também lembrar a todos sobre a importância de respeitar, valorizar e preservar a cultura e tradições dos Guarani e de todos os povos indígenas do Brasil. São essas tradições que enriquecem a nossa identidade nacional e nos conectam com nossa história ancestral. E para encerrar, convidamos vocês a explorar outros vídeos do Espaço Brasil de Informação, onde continuaremos a revelar as riquezas e belezas culturais do nosso país. Deixem seus comentários, compartilhem com seus amigos e familiares, pois acreditamos que a valorização e disseminação da cultura são essenciais para um Brasil mais inclusivo e respeitoso com suas raízes. Agradecemos a cada um de vocês por fazerem parte dessa jornada especial. Até o próximo episódio, e continuemos juntos a celebrar a grandeza de nossa nação.